Olá, conselheiros e conselheiras, tudo bem com vocês? A gente está aqui de novo, né, para falar um pouquinho sobre orçamento cidadão e nesse momento para falar da etapa, especificamente da etapa de priorização de propostas, tá? Me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Thiago Chaves, eu sou aqui da equipe da divisão de processos participativos e vamos fazer aqui uma rápida explanação para tirar algumas dúvidas, esclarecer e dar alguns esclarecimentos sobre essa etapa tão importante. Bom, para quem não conhece, acredito que todos vocês já conheçam o processo participativo, orçamensadão. É um processo, né, em que a sociedade participa, contribuindo para a elaboração do projeto de lei orçamentária. Esse ano, no orçamensadão 2026, estamos pensando já no PELO 2027, tá? Então, a gente diz que é o Orçamento Cidadão PELO 2027. Como também já é de amplo conhecimento, o processo participativo conta com recursos específicos, ou seja, são 320 milhões, 10 milhões para cada região administrativa, para que sejam alocados em propostas recebidas durante o processo, tá bom? A gente costuma dizer que é um valor mínimo, afinal de contas, alguns órgãos, né, secretarias ou subprefeituras, assumem compromissos com recursos próprios, aqueles recursos que já fazem parte do planejamento desses órgãos, tá? Então, a gente diz aí que são recursos, um valor mínimo de recursos, né? E além disso, também é um espaço muito importante para a participação dos conselhos participativos. A gente sempre fala isso nas audiências públicas, né? Que é um momento em que a gente pede ajuda a vocês, né? E sem vocês não seria possível desenvolver o processo, tá? Então, é um espaço de valorização dos conselhos participativos. Bom, a gente passar rapidinho aqui pelas etapas, né, do processo, falar um pouquinho, recapitular, que do dia 1º de abril até o dia 15 de maio a gente teve a etapa de recepção de propostas e audiências públicas, audiências que foram realizadas, né, nas 32 subprefeituras, e a gente teve aí 45 dias em que durante esse período os cidadãos puderam colocar propostas, tá? As propostas foram colocadas diretamente no Participe Mais, na plataforma Participe Mais, ou também nas audiências públicas, né? Aquelas que foram colocadas naqueles formulários que a gente distribuiu lá, também foram inseridas posteriormente no Participe Mais, tá bom? Do dia 25 de maio até o dia 19 de junho, a gente tem a etapa, que é o motivo, a razão da gente estar conversando aqui, que é a etapa de priorização de propostas por vocês, pelos conselhos participativos. E na sequência, a gente passa o processo para os órgãos setoriais que vão fazer a análise de viabilidade das propostas que vocês vão priorizar, tá bom? Na sequência, a gente volta o processo participativo para as mãos de vocês. É o momento em que, em que vocês vão poder interpor recursos para as análises que os órgãos fizeram e os órgãos, na sequência, vão fazer a revisão desses recursos, tá? Já mais para o final do processo, né, para o final do ano, a gente tem a indicação dos remanescentes por vocês, novamente, né, caso aqueles 10 milhões que são alocados em cada região administrativa, caso haja sobra de recursos na alocação das propostas que vocês priorizaram e que foram consideradas viáveis, a gente vai pedir para vocês, né, que vocês indiquem aí novas propostas para que sejam utilizados esses valores remanescentes, tá? Já no final do processo a gente tem as audiências públicas devolutivas online e no ano que vem a etapa de monitoramento. Bom, aqui só para relembrar, né, o nosso calendário de audiências públicas, a gente começou lá no dia 6 de abril, a gente fez aí 32 audiências, tá? Foram duas por dia, exceto a de Cidade Tiradentes, que foi um dia só, e mais uma também, né, que houve uma mudança de data da audiência de Cidade Tiradentes. Mas a gente realizou aí 32 audiências, todas em horário noturno, tá? E como eu disse, nesse momento a gente pôde debater um pouco sobre o orçamento cidadão e pôde também receber proposta da população. Faço um lembrete aqui, tá? Que as gravações das audiências já estão lá no site da CEPLAN, tá? Se você colocar no seu navegador Portal do Orçamento CEPLAN, você vai ser direcionado à área do orçamento municipal e lá vai ter uma área específica do orçamento cidadão. Então, se você quiser ver lá as audiências gravadas, já é possível acessar, tá? Também, na verdade, a gente colocou um link lá do YouTube, né? Você vai assistir essas audiências pelo YouTube. Se quiser acessar pelo YouTube diretamente também é possível. E lá também a gente já colocou as propostas que foram recebidas na etapa de recepção de propostas, tá? Então a gente tem lá uma planilha em vários formatos com todas as propostas que foram recebidas, já podem ser acessadas diretamente lá no site.
Bom, falando um pouquinho especificamente da etapa de priorização, tá? Como eu disse, ela vai acontecer entre os dias 25 e 19 de maio, diretamente na plataforma Participe Mais. A gente colocou aqui até o QR Code do Participe Mais, caso você ainda não tenha acessado. A gente vai pedir que cada conselheiro, na verdade, quem vai fazer a etapa de priorização vai ser o coordenador diretamente na plataforma. A etapa de priorização ela acontece de forma colegiada, né, por meio de reuniões abertas dos conselhos participativos junto à população. Tá? A decisão da priorização é colegiada, tá? É em conjunto com a população. Porém, o coordenador vai ter a atribuição de apontar aquilo que foi decidido em conjunto, em coletivo, lá no Participe Mais, tá bom? Então, o coordenador do conselho vai fazer o cadastro lá, vai se identificar, né, como conselheiro, e ele vai ser habilitado para poder fazer essa priorização de propostas. Como a gente já está falando da plataforma, né, caso você tenha alguma dificuldade, algum problema, é só mandar um e-mail para o participemais@prefeitura.sp.gov.br, que lá você vai ser orientado, vai receber uma ajuda em relação ao acesso à plataforma. Tá? Falando exatamente sobre a etapa de priorização, o conselho de cada região, né, vai poder escolher de todas as propostas recebidas para a subprefeitura, né, para a região administrativa, vai poder escolher 15 propostas, tá, que vão ser levadas para a próxima etapa. A gente costuma dizer aqui que o Orçamento Cidadão é um grande filtro de propostas. Né? A gente recebe muitas propostas em cada região e vocês, conselheiros e conselheiras que têm essa atribuição, né, de representar a população do território e que conhecem bem o território, as demandas da região, vão poder fazer a priorização dessas propostas que foram recebidas. Tá? Então vocês vão priorizar 15 propostas e, além disso, que é uma novidade desse processo participativo, a gente falou bastante nas audiências, né? Vocês vão, além de escolher as 15 propostas, vocês vão colocá-las em prioridade, em ordem de prioridade, tá? Da mais prioritária até a menos prioritária, tá bom? Tudo isso vai acontecer diretamente lá na plataforma Participe Mais, tá? Alguém pode perguntar, Tiago, a gente vai poder colocar novas propostas, né? Afinal de contas, no ano passado, os conselhos escolhiam até 10 propostas e colocavam até 5 propostas, certo? Tudo isso para fazer o total de 15, né? A resposta é não, tá? Esse ano vocês não vão poder colocar novas propostas e vão priorizar 15 daquelas que foram colocadas pela população, tá bom? Já que os conselhos participativos vão priorizar as propostas e colocá-las em ordem de prioridade, entendemos, né, que as propostas que foram colocadas pela população foram suficientes para que vocês possam fazer essa etapa de priorização agora, tá? Bom, aqui só mais uma vez falando um pouquinho, né, sobre o Conselho Participativo Municipal, na verdade pregando para convertidos, né, afinal de contas vocês conhecem melhor do que eu, né, a importância do Conselho. Ah, a gente deixa aqui o QR Code do site da Casa Civil, até para que vocês acompanhem né, a atualização do site, onde apresenta lá os representantes de cada conselho participativo, de cada região, e também a agenda de reuniões. Então é até legal dar uma olhada lá para saber se a sua reunião, a reunião do seu conselho participativo que está agendada, está prevista lá no site. Afinal de contas, tem munícipes que acessam o site para ver se tem reunião agendada do conselho da sua região, tá bom? Então a gente deixa aqui mais essa área que naturalmente vocês devem conhecer, mas só reforçando a importância de darem uma consultada, verificar se os dados estão certinhos, tá bom? Para que o munícipe também tenha esse acesso a esses dados atualizados. Bom, aqui a gente só falando bem rapidinho sobre outras etapas em que vocês participam diretamente, tá? Após a análise de habilidade, a gente devolve o processo participativo para as mãos de vocês para interposição de recursos, tá? A colocação de recursos ela vai acontecer entre os dias 1º e 11 de agosto, tá? E diferentemente da priorização, em que o coordenador ou coordenadora do conselho tem a atribuição de representar a decisão colegiada que aconteceu nas reuniões abertas do CPM, aqui na interposição de recurso, qualquer conselheiro titular ativo ou conselheira, naturalmente, vai poder interpor recurso lá na plataforma, tá? Que também tem um símbolozinho aqui, vai acontecer lá no Participe Mais. E aí os órgãos que receberem esses recursos vão fazer a revisão e, eventualmente, né, mudar a análise de viabilidade.
Bom, aqui, gente, para quem quer conhecer um pouquinho mais do orçamento da cidade e da sua região, a gente deixa o QR Code do caderno do orçamento, tá? Pega aí seu celular agora, abre sua câmera, lê aqui o QR Code, você vai ser diretamente direcionado lá para até a área do que eu falei do portal do orçamento da Ceplan, tá? Lá você vai poder ver o caderno do orçamento e também, se voltar uma área lá na página, vai ter uma série de itens lá no lado esquerdo em que você vai poder acessar o orçamento e também a área do orçamento cidadão. E aqui você vai poder ver detalhes sobre o orçamento da cidade e da sua região também para o orçamento que foi aprovado em 2026, para 2026, né, que está em execução, tá bom? Só lembrando que o caderno do orçamento de 2026 é uma edição especial, porque trata também, traz dados, informações do plano plurianual 2026-2029, tá? Então a gente recomenda a leitura para conhecer, para ter ainda mais detalhes, né, num formato bem bacana, bem amigável do orçamento da cidade. É isso, gente. A gente agradece a participação de vocês. Nos colocamos à disposição por meio dos nossos canais oficiais para tirar qualquer dúvida. Tá? Deixamos aí o participe mais arroba, né? Caso vocês tenham alguma dificuldade na plataforma. Deixamos também o casacivil.cps arroba, né? Caso vocês precisem fazer algum tipo de interação relacionado que envolva a Casa Civil. E a gente deixa aqui também o nosso e-mail, que é o orçamento arroba, todos esses aí que eu falei, esses três, com arroba prefeitura.sp.gov.br, para que a gente possa tentar ajudar vocês, tá bom? Então, fiquem bem e boa etapa de priorização de propostas para vocês. Olá, conselheiro participativo municipal que está assistindo esse vídeo. Eu sou a Daniela, trabalho aqui em Governo Aberto e hoje eu vou te ensinar como priorizar e ordenar as propostas do Orçamento Cidadão no Participe Mais. Então, o primeiro passo é acessar o site do Participe Mais e caso você não tenha uma conta, você deve clicar aqui em criar uma conta, preencher com o nome de usuário, e-mail, a senha e confirmar essa senha e depois ir para a próxima etapa. A próxima etapa é confirmar esse e-mail, então você vai receber um e-mail pelo endereço do Participe Mais, prefeitura.saopaulo.gov.br, clicar em confirmar esse e-mail. Após confirmar esse e-mail, você deve completar a sua conta com os seus dados pessoais, tá bom? Aqui, como eu já tenho uma conta, eu vou acessar a minha conta e caso você também já tenha uma conta, você pode só acessar e atualizar o seu cadastro, certo? Lembrando que aqui é nosso ambiente de teste, então tudo que eu fizer aqui não vai impactar no nosso ambiente de produção, que é o ambiente que vocês vão estar acessando e priorizando as propostas de fato, tá bom? Então, como eu já tenho uma conta, eu vou clicar em entrar, vou colocar o meu e-mail e minha senha. Agora que eu acessei, eu vou vir até a aba minha conta para completar o meu cadastro. Aqui eu vou preencher com os dados que estão faltando. Aqui no meu caso já estou com todos os dados preenchidos, mas eu preciso fazer uma alteração aqui. Nesse quem sou eu preciso informar para a plataforma que eu sou uma conselheira que quer priorizar as propostas. Então eu vou vir aqui e vou, quem sou eu? Conselheiro municipal. Selecione o conselho. Então aqui eu vou procurar o Conselho Participativo Municipal. Ele está aqui, ó, abaixo do Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Conselho Participativo Municipal. E vou colocar o meu início e término de mandato. Então eu vou começar hoje aqui, que eu estou gravando esse vídeo, de 2026. E vou colocar uma data fictícia aqui. Aqui vocês vão colocar a data real, tá? Aqui eu coloquei uma data fictícia porque eu não sou conselheira. Então eu vou salvar. Pronto, meu cadastro já está como conselheiro. Mas o meu passo agora é aguardar até 24 horas para o meu cadastro ser validado como CPM. Então ele vai passar por uma validação aqui e após essa validação você vai receber um e-mail sinalizando que você já pode priorizar as propostas e ordenar as propostas, tá bom? Pronto, passadas as 24 horas, meu cadastro foi liberado e eu já posso priorizar e ordenar as propostas do Orçamento Cidadão. O que eu faço? Acessei minha conta, vou vir aqui em Orçamento Cidadão, priorizar as propostas. E aqui ele vai me mostrar as propostas da minha subprefeitura. Então, no meu caso, eu sou do Itaim, sou conselheira supostamente aqui no exemplo, eu sou uma conselheira do Itaim e eu vou priorizar essas propostas, tá? Então, eu consigo rever esse vídeo e procurar um material de apoio clicando aqui, que vai levar para um drive onde você pode fazer o download do vídeo, assistir com mais calma ou
fazer junto comigo aqui, tá bom? Aqui eu posso buscar os projetos, então se eu quero buscar 1421, por exemplo, eu ponho aqui, ó, buscou ela já. Ah, mas eu não quero mais, então eu tiro, clico em filtro de novo, ele me mostra todas as propostas. Aqui tá mostrando a quantidade de propostas que eu já priorizei. Até o momento eu priorizei 0 e eu devo priorizar 15. Como eu não priorizei nenhuma ainda e nem atingi o teto de 15, esse botão fica indisponível. Quando eu finalizar as 15, ele vai ficar disponível para mim e aí sim eu vou poder ordenar as propostas, tá? Então vamos lá. Aqui eu consigo ver o título da proposta, que atualmente ainda é um número, tá? Ela ganha um título depois que ela passa para a próxima fase. Aqui eu consigo ver a descrição, a quantidade de curtidas, o autor e a subprefeitura e se ela já foi priorizada ou não. Se eu clico numa dessas propostas, eu sou levada para a ficha dela. Então aqui eu consigo ver cada Itaim, quem foi que criou, a data, se ela está selecionada, ainda não foi selecionada, não um vencedor porque ela não foi priorizada ainda, tá? Então aqui eu consigo ver, ela não tem comentários, consigo ver as tags, o número dela, tudo certo. É uma proposta que, olhando aqui, eu quero priorizar, então eu posso voltar lá e vir e priorizar ela, beleza? Aqui já mudou o computador porque eu priorizei. Então eu vou dar sequência. Ah, priorizei mais uma, 2 propostas priorizadas. E assim vai, vou priorizando. Ah, vamos pegar a última página aqui de propostas. Priorizei. Legal. Ah, mas essa aqui eu priorizei errado, eu não queria ter priorizado ela. O que eu faço? Posso vir aqui e despriorizar. E ele já tira lá a minha priorização. Vou priorizar mais algumas aqui pra gente ir pra parte de ordenação, tá bom? Quando eu terminar de priorizar as 15 propostas necessárias, o botão já fica disponível, certo? Se eu despriorizo uma, ele não deixa, ele volta a ficar desabilitado. Então, priorizei. Se eu quiser priorizar mais uma, não posso. Ele vai me avisar que o máximo é 15, então não posso mais priorizar. Se eu quiser priorizar essa, eu vou ter que tirar uma das que eu priorizei. Então, se eu tiro a 819, venho e priorizo a 810. Pronto, contabilizou a 810. Então, terminei de priorizar, posso fazer download da minha priorização, mas aqui eu quero só dar sequência. Então, eu vou priorizar, confirmar essa priorização, e agora eu estou na tela de ordenação das propostas. Então, aqui eu vou ordenar as propostas, colocando ela por ordem de prioridade, colocando em primeiro lugar as que eu considero mais importante. Então, vamos lá, eu colocar que essa 1274 é a minha prioridade máxima, então ela vai em primeiro, tá? Então, aqui a 1274 está em primeiro, a 2385 eu acho que ela é a terceira prioridade, então eu venho aqui e coloco para baixo. Então, como que eu faço esses movimentos? Eu clico aqui, vai aparecer a mãozinha, eu vou arrastar ela para a posição que eu quiser, ou eu posso também fazer pelas setinhas. Se eu clico para cima, ela sobe, se eu clico na seta de baixo, ela desce. Então, a 1274, ela está aqui em terceiro. Se eu venho e clico aqui, a 1274 agora está em quarto. Se eu clico para cima, a 1274 agora está em terceiro, tá bom? Eu vou deixar dessa forma e terminei minha organização. Eu preciso salvar essa, para ela ficar salva, eu preciso clicar em ordenar as propostas. Então, eu vou ordenar. Você tem certeza que deseja classificar essas propostas? Sim. Aqui está criar, mas pode clicar em criar. Caso eu deseje fazer alguma alteração, eu quero ordenar novamente, eu quero priorizar outras propostas, o que eu devo fazer? Você deve acessar a aba do orçamento cidadão novamente, priorizar propostas, priorizar uma outra proposta. Aqui ele não vai deixar porque eu já priorizei 15, então eu tenho que despriorizar e priorizar uma. Eu vou novamente lá, priorizar, e aqui de novo eu vou ordenar. Pronto, acertei, ordenar, quero confirmar a ordenação, pronto. Agora, eu quero só mexer na ordenação, eu não quero priorizar mais nenhuma proposta, nem trocar. O que eu faço? Você vai acessar de novo a aba do orçamento cidadão, priorizar proposta, clique em priorizar, confirme a priorização, vem nessa etapa. E aqui você altera o que você precisa alterar. Então, posso trazer uma lá de baixo e colocar lá para cima? Posso. Não tem problema, aqui você consegue ver todas as outras e você consegue subir uma por uma também, se for o caso. Beleza, fiz a alteração que eu precisava no ordenar propostas, clico novamente, criar. Pronto, terminei o meu trabalho, já priorizei e ordenei as propostas. Eu posso alterar essas propostas e essa ordenação, essa priorização e essas propostas durante todo o período de priorização das propostas. Então, do dia 25 ao dia 19, eu posso trocar tanto a priorização quanto a ordenação, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com o e-mail do Participe Mais.